Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal PET-CT Sem Mistério. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Cristina Matuchito, sou médica nuclear e uma das idealizadoras desse canal. Hoje a gente vai dar continuidade para o vídeo de neuroanatomia que a gente já começou há algumas semanas, e esse vídeo é a pedido de vocês. Então, se esse tipo de conteúdo te interessa, se inscreva no nosso canal. Se você curtiu o vídeo, dá um joinha, manda para os amigos, façam perguntas, a gente responde a todas, então comentem aqui no vídeo e assine o sininho para poder receber a notificação de um novo vídeo. Os vídeos usualmente, são publicados aqui a cada 15 dias, normalmente na sexta-feira à noite. Como eu estou gravando isso no período do dia, que é um pouco diferente do que eu estou acostumada, vocês vão escutar aí bastante som ambiente, de carro andando na rua. Infelizmente, não tenho como melhorar isso. Então, a gente vai continuar o nosso primeiro vídeo de neuroanatomia, a parte 2. Só relembrando um pouco, a gente já conversou, mostrando que a parte de fora do cérebro é uma substância cinzenta conhecida como córtex cerebral. Durante o desenvolvimento embriônico, a substância cinzenta cresce mais rápido do que a substância branca e ela causa um aumento da córtex que se dobra entre si, gerando os giros evidenciados aqui nessa imagem. Então, aqui a gente tem demonstrado todos os giros cerebrais que nós temos. Ainda lembrando o vídeo passado, funcionalmente a córtex cerebral ela é dividida em áreas sensórias, motoras e de associação, que são respectivamente responsáveis pelas informações de percepção sensoriais e pelos movimentos voluntários. Agora, iniciando o nosso tema da semana, nós vamos falar primeiro sobre os núcleos da base ou os gânglios da base. Eles são um grupo de núcleos subcorticais de origem variada no cérebro de vertebrados, e em humanos e alguns primatas, eles existem algumas diferenças, principalmente na divisão do globo pálido em uma região externa e interna e na divisão do estriado. Os gânglios da base são situados na base do diencéfalo e no topo do mesencéfalo. Os gânglios são fortemente interconectados com o córtex cerebral, o tálamo e o tronco cerebral, bem como várias outras áreas do cérebro. Eles são associados a uma variedade de funções, incluindo o controle de movimentos motores voluntários, o aprendizado de procedimentos, o aprendizado de hábitos, os movimentos oculares, cognição e emoção. Eles são responsáveis pelo início e pelo término dos movimentos, a supressão de movimentos não desejados e a regulação do tônus muscular. E eles recebem informação tanto da córtex cerebral quanto de outros núcleos subcorticais e um do outro. Os núcleos lentiformes, eles possuem um formato de vírgula, ele está acima do diencéfalo, eles são compostos pelo putamen e o globo pálido. E os núcleos lentiformes, junto com o núcleo caudado, formam um corpo estriado devido às fibras projetadas, que é a substância branca da cápsula interior, que passa por ele, dando a ele uma aparência listrada. Funcionalmente, os núcleos da base são associados aos núcleos subtalâmicos e à substância nigra do mesencéfalo. O tálamo ele é mais de 80% do diencéfalo e é a parte dorsal do terceiro ventrículo. Ele se torna a parede superolateral e ele é uma estrutura que vem em pares. E cada uma delas consiste uma massa num formato de um ovo. Tentei desenhar aqui. O tálamo possui a função de estação retransmissora ou de porta de entrada para a córtex cerebral. Ele tem um papel central em mediar sensações, regulação da consciência, sono, estado de alerta, aprendizado e memória. As cavidades do cérebro, os ventrículos, eles contêm os fluidos cerebrais, que é o líquido cefalorraquidiano, ou conhecido também como LCR, ou então o líquor. Ele é formado nos plexos coroides dos ventrículos e o adulto tem uma média de 100 a 150 ml do líquor. Embriologicamente, os ventrículos eles chegam pela expansão do lúmen do tubo neural e, refletido no padrão do crescimento cerebral, o par de ventrículos laterais
tem um formato de C e consiste em córnea anterior, corpo e córnea inferior. Anteriormente, ele é separado por uma fina membrana, que é o septo pelúcido, e o canal interventricular, chamado de forame de Monro, conecta o ventrículo lateral ao terceiro ventrículo. O arqueduto cerebral, ou de Sylvius, ele conecta o terceiro ventrículo ao quarto, e o quarto ventrículo se conecta com o espaço subaracnoide, onde o líquor é gradualmente reabsorvido ao sangue. Funcionalmente, o líquido céfalo-raquidiano funciona como um amortecedor de impacto e é o responsável em manter um ótimo ambiente para a sinalização neuronal. Ele também permite a troca entre nutrientes e a excreção do tecido nervoso. As artérias carótidas internas dividem entre a artéria cerebral anterior e a artéria cerebral média, e elas fornecem cerca de 80% do sangue cerebral. Então, aqui tem um esqueminha das artérias cerebrais, onde a gente tem as artérias cerebrais anteriores, que elas são responsáveis pela superfície mediana dos lobos frontais e parietais e conectam uma à outra através da artéria comunicante anterior. As artérias basilares, a artéria basilar, ela se localiza no aspecto anterior do cérebro e dela saem alguns galhos para o cerebelo e para a ponte. A gente tem também a artéria cerebral média, que são essas daqui, e ela é responsável pela superfície lateral dos lobos frontais, parietais e temporais, e na altura do mesencéfalo, a gente tem a artéria basilar, se dividindo em duas artérias cerebrais posteriores, que são as responsáveis pelo artérias cerebrais posteriores, que são as responsáveis pelo lobo occipital e a parte inferior do lobo temporal. As artérias cerebrais anteriores, as cerebrais médias, as cerebrais posteriores, junto com as intermédias, né, as artérias comunicantes, elas formam o círculo de Willis e elas têm como função facilitar o fluxo sanguíneo colateral para os dois hemisférios cerebrais e de criar rotas alternativas para o fluxo sanguíneo caso haja alguma oclusão das artérias carótidas. Aliás, as carótidas estão aqui, as carótidas internas. A maior parte das veias, elas vão drenar pelo seio venoso dural, que são câmaras maiores das camadas de dura mater, que é aquela camada que cobre o cérebro. Bem na linha mediana, a gente tem o seio sagital superior, que percorre toda a linha mediana do lobo desde o lobo frontal até o lobo occipital, na fissura sagital, e às vezes nas imagens feitas com traçadores beta-amiloide, ficam alguns resíduos do traçador nesse seio sagital superior e é um achado incidental. O neurônio, ele pode ser considerado a unidade básica da estrutura do cérebro e do sistema nervoso. Me desculpa trazer esse desenho de infância, né? Mas eu sei que existem imagens melhores de neurônio, mas é o que eu consigo desenhar. Então, a membrana exterior do neurônio, ela tem forma de vários ramos extensos, que são chamados de dendritos. Eles recebem informação dos outros neurônios e uma estrutura maior e mais longa, que se chama axônio, ele envia a informação, ele envia a informação desse neurônio para os outros neurônios. O espaço entre o dendrito de um neurônio e o terminal axonal se chama fenda sináptica. E os sinais, eles são transportados através das sinapses por uma variedade de substâncias químicas chamadas neurotransmissores. A córtex cerebral é um tecido fino, composto essencialmente por uma rede de neurônios densamente interligados, tal que nenhum neurônio está mais
do que algumas sinapses de distância de qualquer outro neurônio. Em muitas partes do sistema nervoso central, a parte celular dos neurônios estão agrupadas juntas, de forma que a gente consegue segregar ela dos axônios. Então, nós temos aqui a parte cinzenta, está colorida aqui em cinza, que é considerada, é chamada de substância cinzenta, ela é a parte celular dos neurônios agrupadas. E ela consiste, então, no corpo celular, em dendritos, nas células da glia e em vasos sanguíneos. Elas não possuem fibras, a parte fibrosa, e tem uma espessura entre 2 a 4 milímetros. A substância cinzenta subcortical, que são esses núcleos, né? É localizada dentro da substância branca, como os núcleos da base que a gente tem aqui. Então, aqui a gente tem a substância branca, aqui a gente tem os núcleos da base, e aqui a gente tem a córtex cerebral. Os axônios, eles são agrupados juntos e eles são referidos como uma substância branca porque eles são cobertos pela bainha de mielina, que tem cor pálida, né, mais branca, esbranquiçada. E a substância branca consiste em axônios e bainhas de mielina em 3 tipos de folhetos. A função da substância branca mergulhada na substância cinzenta cortical é a comunicação entre as áreas cerebrais e entre as córtex cerebrais. Então, a gente tem que prestar atenção na disposição da substância cinzenta, e esta imagem é bastante importante. A gente tem aqui um corte coronal do cérebro, onde a gente mostra a substância branca que contém fibras ligando a substância cinzenta dos hemisférios, e elas funcionam de maneira coordenada. Aqui eu tentei colocar o nome de todas as áreas que a gente enxerga, né? Então, mostrando aqui os núcleos da base, a córtex cerebral, os núcleos negro e vermelho, né? E a ponte e o canal medular. A gente tem que chamar atenção para o corpo caloso, que é o maior grupo de fibras aqui que a gente tem na substância branca, e no topo do tronco cerebral, de cada lado, tem uma formação compacta também de substância branca, de uma cápsula interna, passando entre o tálamo e os núcleos da base. Aproveitando, então, que a gente já identificou a anatomia no corte coronal, agora a gente vai olhar o corte sagital. E o lobo temporal, ele não é visível nesse corte. O cerebelo, ele tem aproximadamente 1/10 do tamanho do cérebro, mas ele contém quase 50% dos neurônios. O corpo caloso é formado por rosto, por joelho, por corpo e por esplênio. O esplênio foi o que eu marquei aqui, porque ele é um importante marco nas imagens com PET com o marcador beta-amiloide. Nesse corte, a gente também consegue ver o giro do cíngulo, que é logo aqui acima do corpo caloso, aonde a gente tem o cíngulo anterior e o cíngulo posterior. O cíngulo posterior, junto com o pré-cúneo, que é esse triângulozinho aqui, né? Então, a gente tem aqui o pré-cúneo, o cíngulo posterior e o esplênio. São importantes áreas para a gente saber a sua localização quando a gente está estudando as imagens para diagnósticos de doença de Alzheimer. Então, o cíngulo posterior e o pré-cúneo, eles são regiões de interesse nos exames tanto de FDG quanto de beta-amiloide que investigam a doença de Alzheimer. O pré-cúneo ele é localizado no aspecto posteromedial do lobo parietal, anterior ao sulco occipital, em formato triangular. Então, a gente tem o sulco occipital e aqui a gente tem um formato teoricamente triangular, né? Mas meu desenho não ajuda muito.
Devido à sua prestigiosa localização e à sua conectividade generalizada, acredita-se que o pré-cúneo e o cíngulo posterior, eles formam a principal área de associação responsável por uma boa variedade de funções comportamentais. O pré-cúneo e o cíngulo posterior também estão envolvidos na tarefa de memória. Então, aqui a gente ficou com mais um vídeo sobre neuroanatomia. Espero que vocês tenham gostado. A gente ainda vai retornar com mais vídeo de neuroanatomia antes de iniciar com as imagens, tá certo? Um abraço a todos. Fiquem com Deus.